Shalom Lechulam, a paz do Senhor para todos. Para quem não me conhece, eu sou Eduardo Carneiro e hoje a gente vai trazer mais uma ministração aqui da Igreja Cristã para você. Hoje o formato está um pouquinho diferente do que nós estamos acostumados, mas se você quer conhecer um pouco mais sobre a Igreja Cristã, não deixa de olhar o nosso canal no YouTube e nem a nossa página do Facebook, ok? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a importância de nós nos mantermos firmes, mesmo quando acontecem situações adversas ao nosso redor. E para isso eu queria que você abrisse comigo lá no Salmo 46, que diz assim: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro imediato na aflição. Por isso não tememos, mesmo que a terra se abale, mesmo que as montanhas afundem nas profundezas do mar, mesmo que as águas furiosas espumem e as montanhas tremam por sua turbulência. Esse primeiro trecho fala que Adonai é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Do hebraico, fortaleza seria os, força. Então ele está falando que Adonai é o nosso refúgio e a nossa força. Ele é o socorro imediato na hora da angústia, da aflição. E aí logo em seguida ele fala assim: por isso não tememos, mesmo que... E aí ele começa a listar um monte de situação. Que a terra se abale, que montanhas afundem nas profundezas do mar, que águas furiosas espumem e que as montanhas tremam por sua turbulência. Geralmente, quando a gente lê esse texto, a gente pensa da seguinte forma: eu não preciso temer, porque caso aconteça alguma coisa ao meu redor, eu sei que o Senhor é aquele que me guarda e que me livra. Mas nesse trecho aqui especificamente, ele não está falando nada sobre nos livrar da aflição, nos livrar do problema. E esse é o ponto principal que eu queria tratar hoje aqui com você. Às vezes a gente pensa que, se nós passarmos por dificuldade, o fato do Senhor ser o nosso refúgio e a nossa força fará com que Ele nos livre das situações problemáticas. Só que nem sempre o Senhor nos livra dessas aflições. E aí o que nós devemos fazer, ou o que acontece quando o Senhor não nos livra? Muitas das vezes a gente gosta de pensar, por ser algo até um pouco mais confortável para a gente, de que a gente não vai passar dificuldade. Mas a Bíblia fala, na verdade, o contrário, que nós teríamos aflições nesse mundo, mas que nós deveríamos ter bom ânimo. Então, muitas das vezes nós nos apoiamos no pensamento de que o Senhor vai nos livrar das adversidades. Mas, na verdade, o que o Senhor está falando aqui é que Ele guarda o nosso coração, Ele nos dá força para passarmos pelas adversidades. Por isso, não precisaríamos ter medo, porque o Senhor estaria conosco todos os dias da nossa vida, mas a gente vai continuar passando pelas adversidades. O mais curioso desse texto aqui do Salmo 46 é que logo depois desse trecho ele começa a falar o seguinte: há um rio cujos afluentes alegram a cidade de Deus, o lar santo de Elion, do Altíssimo. Deus está na cidade, jamais será abalada. Ao amanhecer Deus a ajudará. Nações se tumultuaram, reinos foram abalados. Ele ergue sua voz como a de um trovão e a terra se derrete. Parece um pouco contraditório ele começar falando sobre as adversidades que acontecem e logo depois ele fala que há um rio cujos afluentes alegram a cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Só que o que ele está falando aqui? Que mesmo que a gente tenha situações de adversidade, de problemas, enquanto nós estamos aqui, em lugar que pode ser abalado, existe uma esperança para nós, que é habitarmos numa cidade, que é a cidade de Deus, aonde ela jamais será abalada. Então, o que o salmista está falando aqui? Que mesmo que a gente passe por adversidades aqui, a nossa esperança é de que existe um lugar aonde jamais haverá esse abalo. Então a nossa confiança precisa estar no Senhor em todo o tempo, porque mesmo que se a gente passa por esses momentos em que Paulo fala que são leves e momentâneos de tribulação, ele ainda fala que não se compara com a glória que há de ser revelada. Então mesmo que exista todo um problema, no mundo em que a gente vive,
existe sim um lugar aonde jamais haverá esses problemas, onde não será abalado, e é nisso que nós precisamos focar. A nosso foco, a nossa esperança e expectativa precisa estar na cidade de Deus, precisa estar na morada do Altíssimo, porque é lá que nós vamos habitar na eternidade. Então esse tempo em que a gente passa aqui, pode ser que aconteçam alguns problemas, algumas tribulações, mas a nossa confiança precisa estar sempre no Senhor. E aí ele continua falando aqui, que no versículo 7, Adonai Tsevaot, ou seja, o Senhor dos Exércitos, está conosco. Nossa fortaleza, o Deus de Jacó. Venham e vejam as obras de Adonai, seus feitos estarrecedores na terra. Até os confins da terra ele faz cessar as guerras, quebra o arco, despedaça a lança, com o fogo destrói os escudos. Nesse trecho aqui, ele fala que Adonai está conosco, ele é a nossa força. E depois ele fala, venham e vejam as obras de Adonai, seus feitos estarrecedores sobre a terra. Qualquer influência na natureza, qualquer ação da natureza, é o Senhor quem coordena, porque o Altíssimo é aquele que controla todas as coisas. Às vezes a gente acaba acreditando que qualquer coisa que aconteça é culpa do adversário. Qualquer problema, qualquer tribulação, qualquer adversidade, é sempre o adversário quem faz. Nem sempre. Muitas das vezes é o próprio Senhor quem age. E aí, se nós olharmos ao longo de toda a Tanakh, de todo o Antigo Testamento, nós vemos feitos grandiosos do Senhor, mar se abrindo, fogo caindo do céu, coluna de nuvem, coluna de fogo e diversos outros sinais que faziam com que o nome do Senhor fosse exaltado entre as nações e que todos comentassem sobre esses feitos poderosos. Quantas execuções de juízo sobre nações inteiras nós vemos o Senhor fazendo nas Escrituras, e nós vemos que não é o adversário, mas é a própria mão do Senhor que está agindo. Então, muitas das vezes, a gente acaba atribuindo ao adversário determinadas atividades, determinados eventos, que na verdade é uma demonstração do poder de Deus sobre toda a terra. E o que a Bíblia fala sobre isso? Ele fala, venham e vejam as obras de Adonai, seus feitos estarrecedores sobre a terra. E ele ainda fala que é ele que quebra o arco, que corta a lança, que queima os escudos no fogo. É ele que ainda prepara e que nos protege muitas das vezes de todas essas ciladas. Mas também é ele quem executa o juízo. É ele quem opera tudo em nossas vidas, principalmente se a nossa vida foi colocada debaixo da guarda e colocada nas mãos do Senhor. A partir do momento em que a gente tem a nossa vida nas mãos do Senhor, que nós nos sujeitamos a Ele, nós precisamos acreditar que é Ele quem coordena as nossas vidas. Então, se a gente está passando por alguma dificuldade, por alguma tribulação, é importante que a gente tenha em mente que o Senhor é aquele que opera em nós. Precisamos entender se o que nós estamos passando é fruto das nossas transgressões e por isso recebemos um juízo de Deus, ou se é alguma forma que o Senhor está agindo para tratar conosco, porque é nesses momentos de tribulação, quando tudo se abala ao nosso redor e muitas das vezes a gente não tem nem aonde se fixar, aonde se firmar, é nesses momentos em que a nossa fé é provada. E é principalmente nesses momentos que nós reconhecemos se nós estamos sim tendo uma vida pautada no Senhor ou não. São nesses momentos em que a gente analisa se a nossa fé está sendo fortalecida, se nós estamos fiéis ao Senhor. Em Tiago 3 fala sobre um trecho muito interessante que fala sobre a maturidade e a importância de nós controlarmos a nossa língua. E por que eu estou falando isso? Porque geralmente é nesses momentos de tribulação, de angústia, que nós reconhecemos se nós temos controle sobre o nosso corpo. Porque é nos momentos de dificuldade, de tribulação, que a gente vê se nós estamos controlando a nossa língua, se nós estamos murmurando, se nós estamos reclamando, se nós estamos realmente confiando no Senhor,
se a gente tem domínio próprio e se a gente está refletindo através das nossas atitudes que nós temos do Espírito do Senhor em nós e que fomos feitos nova criatura, é nesses momentos de tribulação. E aí lá em Tiago 3, no versículo 2, fala assim: porque todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no que diz, é um homem maduro e capaz de tomar as rédeas de todo o corpo. Se nós não tropeçamos na nossa língua, nós somos maduros porque somos capazes de controlar todo o nosso corpo. A partir do momento em que a gente consegue dominar a nossa língua, ou seja, controlar aquilo que falamos, nós não murmuramos, nós não reclamamos, nós não maldizemos ao Senhor, nós não nos desesperamos, a gente não tropeça no que a gente fala, a gente não condena a gente mesmo. Nós temos acompanhado isso no estudo lá de Romanos que nós temos feito nos estudos bíblicos da igreja, que se a gente fala demais, muitas das vezes a gente acaba condenando a gente mesmo, a gente atrai juízo para nós mesmos. Então, se a gente consegue controlar a nossa língua, principalmente nesses momentos de tribulação, nesses momentos de angústia, é sinal de que nós estamos sim sujeitos ao Senhor, que a natureza corrompida já não domina mais a nossa vida, mas que nós temos a confiança no Senhor. Então esses momentos, muitas das vezes, são proporcionados pelo Senhor para nos provar, são proporcionados para que a gente venha a vencer de fase, para que a gente fortaleça cada vez mais a nossa fé no Senhor. Então nós precisamos aprender a reconhecer os feitos grandiosos do Senhor, mesmo em meio às adversidades. Claro que o Senhor é aquele que é misericordioso, que nos poupa, que nos guarda, mas em nenhum momento a Bíblia fala que nós seríamos livres de todas as angústias, de todas as tribulações. Mas quando nós temos a nossa confiança firmada no Senhor, nós temos a certeza de que Ele traz paz ao nosso coração, de que Ele traz conforto, Ele traz consolo, Ele faz com que a gente aprenda em meio a toda essa adversidade e a gente se mantém firme, cada vez mais próximo do Senhor. E aí nesse Salmo 46, logo após esse trecho, ele fala algo que eu acho muito legal, que diz assim lá no versículo 10: desistam e aprendam que eu sou Deus, exaltado entre as nações, exaltado na terra. Muitas das vezes a gente resiste à ação do Senhor. Quantas vezes a gente já não passou por algum tipo de tribulação, algum tipo de prova de justiça, ou seja, do nosso caráter, e nós acabamos resistindo à ação do Senhor na nossa vida. Isso acontece com uma certa frequência, principalmente quando nós somos colocados em situações em que nós precisamos abrir mão daquilo que nós acreditamos ou daquilo que nós temos por certo para fazermos a vontade de Deus. E aí quando chega nesse versículo ele fala: desistam e aprendam que eu sou Deus. Enquanto nós resistirmos à ação do Senhor, nós vamos continuar passando por dificuldade. Somente quando a gente desiste de lutar com o nosso próprio esforço, com o nosso próprio entendimento, somente quando a gente desiste de tentar lutar contra Deus, nós seremos alcançados por Ele, nós vamos aprender quem Ele é. Então, em meio à dificuldade, em meio às adversidades, mesmo que tudo esteja se abalando ao nosso redor, nós não podemos resistir à ação do Senhor, mas precisamos nos sujeitar a Ele, para que Ele opere em nossas vidas, e aí dessa forma a gente passe a aprender quem Ele é, e aí nós vamos exaltar ao Senhor entre as nações, exaltar ao Senhor na terra, e vamos reconhecer que todos esses grandes feitos do Senhor são poderosos e que são para o nosso bem. Até porque a Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu creio que todos nós já conhecemos esse versículo, mas quando a gente fala todas as coisas, não é somente as coisas boas, mas principalmente as coisas ruins também. Então não podemos resistir à ação do Senhor, mas precisamos sempre estar fortalecidos,
confiantes no Senhor, sem murmurar, sem reclamar, mesmo que o Senhor não nos livre da adversidade. Não tem como falarmos disso sem lembrarmos de Ananias, Misael e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abednego, que eles, em frente à fornalha, eles falam: se Deus nos livrar, amém, mas se Deus não nos livrar, amém também, bendito seja o nome do Senhor. Nós não podemos manter a nossa confiança apenas quando nós acreditamos que seremos livres das adversidades, mas precisamos manter a nossa confiança mesmo que o Senhor não nos livre, porque como nesse salmo fala, por mais que essa terra se abale, a nossa esperança e a nossa confiança precisa estar na cidade que jamais será abalada, que é a herança de todos aqueles que se sujeitam a Deus e ao seu Filho Yeshua, ao seu Filho Jesus. Então é importante que a gente mantenha sempre a nossa confiança no Senhor, a nossa confiança inabalável em Deus. E o Salmo ele termina falando: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa força. Então somos fortalecidos no Senhor, somos estruturados cada vez mais no Senhor. E a cada tribulação que nós passamos, a cada situação, a nossa confiança é fortalecida nele e nós não tememos as adversidades. Mesmo que pareça difícil, o Senhor é aquele que traz conforto, que traz paz ao nosso coração. E precisamos nos manter firmes sempre no Senhor, porque nele está a nossa confiança e a nossa esperança. Amém? Eu gostaria de fazer uma oração com você. Feche seus olhos. Senhor, nós te bendizemos e te exaltamos, porque do Senhor é a terra e tudo que nela há, o mundo e os que nele habitam. Sabemos, Pai, que o Senhor é aquele que opera tudo em todos, e por isso, Senhor, nos sujeitamos a Ti, porque sabemos que o Senhor é aquele que transforma as nossas vidas. E te pedimos, Pai, que mais uma vez o Senhor venha estar trabalhando em nosso interior, de forma que possamos ser fortalecidos em Ti e não sejamos abalados por nenhuma adversidade que venhamos enfrentar. Te pedimos, Pai, que o Senhor nos dê força, ânimo, que nos dê ousadia, Senhor, porque a Tua palavra fala que o Senhor está conosco, que o Senhor é a nossa força e o nosso refúgio. O Senhor é aquele que está conosco em todo tempo. Por isso te pedimos, Pai, que permaneça conosco, que nós não sejamos abalados por nenhuma adversidade, que a cada dia mais possamos ter, Senhor, a fé e a certeza, Senhor, de que herdaremos a cidade que não será abalada jamais, que estaremos contigo todos os dias da nossa vida. Por isso ajuda-nos, Senhor, a cada dia mais manter a nossa fé fortalecida em Ti. Ajuda-nos, Senhor, a cada dia mais sujeitar a nossa vida ao Teu Espírito, Senhor, rejeitando qualquer domínio, Senhor, da natureza corrompida, mas que possamos estar sujeitos a Ti somente, controlando, Senhor, os impulsos da natureza corrompida, dominando a nossa língua de forma que possamos estar maduros diante de Ti. Fortalece-nos, Senhor, a cada dia em Ti, para que possamos cumprir a Tua palavra e em todo tempo possamos reconhecer os Teus feitos, reconhecer a Tua ação em nossas vidas. Transforma a nossa mente, transforma o nosso coração e que possamos, Senhor, provar e ver que o Senhor é bom em todo tempo. Que nós venhamos ver, Senhor, as Tuas obras e os Seus grandes feitos, reconhecer a Tua ação, Senhor, nesse mundo e não sejamos oprimidos, Senhor, e nem afligidos por nenhuma adversidade, mas que em todo tempo possamos ter o Senhor como primeiro, como centro em nossas vidas, Senhor, para que a Ti seja toda a honra e toda a glória e para que o Senhor seja tudo em todos, que o Senhor seja tudo em nós, Senhor. Te exaltamos e Te bendizemos, entregamos a Ti a honra, a glória e o domínio para sempre, em nome de Yeshua. Amém? Nós temos algumas outras ministrações na nossa página no YouTube, temos também no Facebook da Igreja Cristã, os dois é Igreja Cristã Oficial. Então se você ainda não segue lá na página no Facebook, não segue aqui, não se inscreveu no YouTube, então acompanhe. As nossas reuniões geralmente são às quintas-feiras, às 7h30 da noite e domingo às 6 horas da tarde, presencialmente na Igreja Cristã em Niterói, mas de vez em quando nós estamos fazendo algumas lives, estamos divulgando alguns eventos nossos. Então, se você ainda não acompanha,
Tem as informações todas na descrição do vídeo. É só acompanhar a gente, deixar os comentários aí que a gente vai estar acompanhando, ok? Então é isso. Até o nosso próximo encontro. Shalom. Tchau, tchau.